O relógio do Apocalipse permanece a 1 minuto e 40 segundos para o fim do mundo, e ele está atrasado. Fique até o final e veja tudo que os especialistas não sabiam e não levaram em conta, e descubra você mesmo o real perigo do momento que estamos vivendo. Você vai se surpreender com a atual realidade. Também chamado de relógio do fim do mundo, ele simboliza a iminência de um cataclismo planetário e foi criado em 1947. E no momento ele marca o prazo mais próximo do fim do mundo e agora foi descoberto que ele está atrasado, e estamos correndo sérios riscos com a paz mundial ameaçada. Os ponteiros do chamado relógio do Apocalipse, que simboliza a iminência de um cataclismo planetário, foram mantidos na última atualização a 100 segundos da badalada final, sem observar qualquer melhora desde o recorde estabelecido em 2020, de acordo com a agência de notícias France Presse. Também chamado de relógio do fim do mundo, o indicador metafórico foi criado em 1947 devido ao crescente perigo nuclear e ao aumento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética. O relógio é uma iniciativa do Boletim dos Cientistas Atômicos, BPA, na sigla em inglês. Não se trata de um objeto em si, mas de uma ilustração simbólica. Os ponteiros do relógio não se movem por meio de uma medida científica, mas de acordo com o parecer dos integrantes do Conselho de Ciência e Segurança do BPA, que se reúne 2 vezes por ano para determinar o quanto falta para meia-noite. O que é o relógio do Apocalipse? E por que ele indica que desde 1953 nunca estivemos tão perto de uma catástrofe global? Nesta recente atualização dos ponteiros, sem mudança em relação ao recorde de 2020, foram considerados os riscos representados pela proliferação nuclear, pela mudança climática e pela situação atual da saúde mundial. De acordo com a France Presse, o BPA apontou que os riscos foram exacerbados neste ano por um ecossistema de informação disfuncional que prejudica a tomada de decisões racional. Estamos presos em um momento perigoso, que não traz nem estabilidade nem segurança, disse a acadêmica Sharon Squassone, uma das editoras do Boletim de Cientistas Atômicos. Desde então, os membros dessa organização com sede em Chicago ampliaram os critérios para incluir, este ano, a situação de saúde mundial, a proliferação nuclear, a crise climática, as campanhas estatais de desinformação e as tecnologias disruptivas. O relógio do fim do mundo continua flutuando sobre nossas cabeças, nos lembrando do trabalho necessário para garantir um planeta mais seguro e saudável, disse a presidente da organização, Raquel Bronson, ao receber os últimos relatórios para a última atualização. Relatórios esses que não constavam o conflito entre a Rússia e a Ucrânia que só iniciaria meses depois. É do conhecimento de todos que nem a Rússia e nem a OTAN têm interesse em um conflito mundial e tão pouco nuclear. Isso ficou claro com o fim do último conflito mundial, mas o que muitos não estão levando em conta é que sim existem grupos e até países que se beneficiariam com um conflito dessa magnitude, grupos esses que aproveitariam a desorganização mundial para tentar impor suas ideologias e até imposição política. E você deve estar perguntando que grupos são esses e o que eles podem fazer para mudar o rumo dos acontecimentos. Primeiro vamos lembrar que a ação de apenas uma pessoa pode ser o estupim para desencadear uma guerra num cenário já inflamável, como o que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Princip, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como Crise de Julho. Como não houve saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia, e no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, basta uma fagulha numa fábrica de pólvora para causar uma mega explosão. Quais os grupos que poderiam tentar intervir no conflito Rússia e Ucrânia? São muitos, qualquer grupo terrorista que possua armamento russo.
Sabemos que a Rússia vem financiando vários grupos destes de acordo com seus interesses. Basta que um grupo ou apenas uma integrante que esteja infiltrado no território ou no exército russo precisaria apenas mirar uma simples bomba na direção de um país ligado à OTAN, como a Polônia. Existem também a possibilidade de pequenos países comunistas como a Coreia do Norte enxergar na desorganização que um conflito mundial causa a possibilidade de uma possível ascensão e passar a investir nisso. O que deixa claro que a qualquer momento podemos ser surpreendidos com uma desagradável notícia. Aqui o relógio marca a hora do fim. O fim dos dias.